O presente projeto, intitulado Uma Metodologia Integrada para a Previsão e Mitigação de Vibrações Induzidas por Cravação de Estacas, foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Laboratório Interdisciplinar de Modelagem Numérica, sob a coordenação do professor Delfim Soares Júnior, com apoio financeiro do CNPq, por intermédio de seu edital universal. O crescimento da população e o aumento da urbanização tornam necessário ocupar áreas com características geotécnicas muito fracas. Portanto, as fundações de edifícios e infraestruturas se tornam mais complexas e exigem maiores recursos, uma vez que fundações indiretas precisam ser usadas. Nesse contexto, a cravação de estacas é indiscutivelmente uma técnica muito interessante, pois é uma solução tecnicamente e economicamente conveniente. No entanto, a cravação de estacas não é uma técnica isenta de desafios. Um dos principais problemas associados a essa prática é a geração de vibrações induzidas durante o processo de cravação. Essas vibrações podem ser prejudiciais para edifícios próximos, infraestruturas subterrâneas, bem como para o meio ambiente em geral. A dificuldade de prever essas vibrações em muitos casos limita a aplicabilidade do método, com efeitos técnicos e econômicos prejudiciais. O presente projeto estuda de maneira integrada a geração e propagação de vibrações e suas consequências para equipamentos e estruturas existentes, inovando no desenvolvimento e validação de novos métodos de cálculo e previsão. Neste sentido, modelagem numérica é aqui utilizada para se prever as vibrações no solo causadas pela cravação de estacas, concentrando-se a pesquisa realizada no desenvolvimento de novos métodos computacionais para estimar com precisão essas vibrações. Este estudo contribui para melhorar a compreensão e o controle das vibrações geradas durante o processo de cravação de estacas, o que é crucial para a segurança de estruturas próximas e a mitigação de danos. Nesta apresentação ilustrativa, por motivos de brevidade, mostra-se tão somente, de forma sucinta, uma nova técnica de integração temporal que foi desenvolvida e utilizada para a análise em questão, exemplificando assim o contexto e alguns dos resultados alcançados neste projeto. O método dos elementos finitos no domínio do tempo é empregado neste trabalho para a previsão das vibrações induzidas pela cravação de estacas, bem como análises híbridas são realizadas, adotando-se um procedimento semi-explícito explícito de marcha no tempo, que permite a geração automática de subdomínios semi-explícitos e explícitos de análise, de acordo com o passo de tempo definido e as propriedades de cada elemento. Métodos implícitos, que comungam algumas propriedades com a abordagem semi-explícita aqui considerada, são geralmente caracterizados por estabilidade incondicional. No entanto, eles exigem um esforço computacional significativamente maior em comparação com abordagens explícitas, uma vez que estão associados a sistemas de equações que devem ser resolvidos a cada passo de tempo, bem como demandam processos iterativos de cálculo quando de análises não lineares. Métodos explícitos, por outro lado, apresentam a limitação da estabilidade condicional, o que também pode ser exigente em termos de custos computacionais, devido ao maior número de passos de tempo necessários para fornecer uma solução adequada. Assim sendo, uma abordagem híbrida se torna interessante, possibilitando que as melhores propriedades de dois mundos se tornem disponibilizadas. No presente caso, a metodologia híbrida semi-explícita-explícita desenvolvida não só permite cálculos mais eficientes, como também proporciona resultados mais acurados, calculando respostas mais precisas que métodos tradicionais de análise. A nova metodologia desenvolvida foi aplicada a problemas de cravação de estaca, considerando diferentes modelos físicos, que são aqui denotados como D1, D2 e D3, tendo sido os resultados obtidos comparados com dados experimentais adquiridos em campo, demonstrando boa concordância entre os mesmos. Neste caso, modelo axissimétrico foi adotado para análise, considerando-se comportamento linear e não linear, bem como diferentes profundidades de cravação. Tais análises permitem simular com precisão a propagação das vibrações no solo, possibilitando prever suas consequências em relação a danos e perturbações a pessoas e bens. Os resultados aqui obtidos estão em consonância com os proporcionados por outras referências e/ou métodos de cálculo, sendo, todavia, os mesmos obtidos de forma mais eficiente, considerando custos computacionais consideravelmente menores que aqueles decorrentes de formas tradicionais de análise. Uma vez estando estes tipos de análise possíveis de forma prática e eficiente, pode-se estudar e projetar distintas formas de mitigação destas vibrações induzidas, como, por exemplo, o uso de trincheiras devidamente configuradas.
O presente projeto visa desenvolver metodologias inovadoras de análise e simulação que permitam a execução da técnica de cravação de estacas, que é muito eficiente do ponto de vista técnico e econômico, de uma maneira mais sustentável. Neste sentido, o projeto proporciona a possibilidade de compreender os processos de geração e propagação de vibrações causadas pela cravação de estacas e, portanto, prever suas consequências em relação a danos e perturbações a pessoas e bens. Essa compreensão resulta na capacidade de controlar todo o processo de maneira previsível e, portanto, definir medidas de mitigação, tornando-o mais sustentável, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. Finaliza-se esta apresentação agradecendo o apoio financeiro proporcionado pelo CNPq para a realização de tais pesquisas.